Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. O nosso objetivo continua o mesmo: divulgar dados, informações e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No episódio de hoje do PQU Podcast, apresentarei e comentarei um algoritmo para o tratamento farmacológico do transtorno de ansiedade generalizada, elaborado pelo Programa de Residência em Psiquiatria Harvard South Shore, vinculado à Faculdade de Medicina de Harvard, que foi desenvolvido a partir de versões anteriores desse mesmo documento, de outras revisões semelhantes e da experiência clínica dos autores, Harmony Aberhuela e David Osser. Ela, à época da publicação do documento, meados de 2016, recém-egressa dessa residência, e ele professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Harvard. Eu respeitei as evidências que eles incluíram na excelente revisão que fizeram, mas meio que fiz uma releitura de sua apresentação para torná-la mais acessível ao formato somente áudio do podcast. Comecemos esclarecendo dois conceitos, um operacional e o outro clínico. Algoritmo é um conjunto de regras bem definidas e ordenadas, destinadas ao encaminhamento ou, idealmente, à solução de um problema. Um algoritmo de tratamento é desenvolvido a partir de revisão de dados de literatura, levando em conta a hierarquia das evidências e organizado em sequência de passos a seguir a partir da resposta a passos anteriores. Geralmente, um algoritmo é bastante esquemático e de grande apelo visual para consulta rápida. Daí a necessidade que senti de reformatá-lo para esse episódio do PQU Podcast. O transtorno de ansiedade generalizada é crônico, mas vejam bem, crônico no sentido de que, por definição, dura mais de 6 meses, e não no sentido de que seja incurável. Ele é debilitante, por promover desgaste físico e mental além do necessário para o desempenho das tarefas cotidianas, e se caracteriza por preocupações exageradas e persistentes que interferem em muitos aspectos da vida diária. Seus sintomas são físicos, somáticos, por exemplo, tensão muscular e seus desdobramentos, tremores, dor de cabeça, sensação de bola na garganta, dores musculares, palpitações, urgência miccional, tontura, náuseas, zumbido no ouvido e manifestações psicológicas, particularmente apreensões diversas sobre questões menores e exagero no envolvimento com problemas reais do cotidiano. É tido como o transtorno de ansiedade mais comum em serviços de atenção primária. Antes de prosseguir, eu gostaria de relembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa nossa, do Vinícius, secundado por mim, independente, sem patrocínio de espécie alguma, cujo objetivo é tão somente divulgar conhecimento que julgamos de interesse para psiquiatras em formação. Se tem gostado, compartilhe o link com colegas e não hesite em sugerir temas por intermédio do site www.pqpodcast.com.br ou do grupo no Facebook. Os autores da revisão que eu vou apresentar fazem a seguinte ressalva logo no início do texto. Abre aspas. Embora intervenções psicossociais sejam de importância inquestionável no arsenal para tratamento de transtorno de ansiedade generalizada, esse algoritmo se limita às intervenções psicofarmacológicas e deve ser aplicado se e quando o médico e o paciente concordarem que uma medicação é apropriada. Fecha aspas. A seguir, eles explicitam que as evidências de efetividade e segurança das diversas alternativas de tratamento medicamentoso foram levadas em conta, priorizando-se os ensaios clínicos controlados e organizadas em sequência de acordo com o seu valor potencial em contextos particulares. Dentre esses contextos, eles destacam o momento do tratamento, a presença de comorbidades, populações específicas
mulheres que pretendem engravidar ou que estão grávidas, idosos, e até a relação custo-benefício quando as opções parecem equivalentes em outros aspectos. Nesse ponto, vale a pena lembrar que o transtorno de ansiedade generalizada é muito frequentemente comórbido com outros transtornos psiquiátricos. Depressão, nas suas diversas formas, em 50% dos pacientes com transtorno de ansiedade generalizada, e outros transtornos de ansiedade em até 60% deles. Esse fato necessariamente deve ser levado em conta, bem explorado, quando se pretende prescrever um medicamento para alguém com transtorno de ansiedade generalizada. O algoritmo que elaboraram deve ser usado como um roteiro para a tomada de decisões em resposta a perguntas-chave, sendo que diferentes opções de encaminhamento estão disponíveis para que o médico possa selecionar dentre elas a melhor e mais aceitável para o paciente naquela situação clínica particular. Um algoritmo é também conhecido como uma árvore decisória, na qual a primeira pergunta, a mais básica, é equivalente ao tronco e os diversos encaminhamentos, os galhos e suas ramificações. Pois bem, acho que já deu de apresentações, explicações e fundamentações teóricas. Vamos adiante. Preparado? Então, partiu o algoritmo de farmacoterapia de TAG. Comecemos nem pelo tronco, mas pela raiz mesmo da árvore decisória. A primeira pergunta. É o diagnóstico do paciente? Evidentemente, a primeira coisa a ser feita é estar certo do diagnóstico. De que adiantaria conhecer o passo a passo de um tratamento se ele não for o mais adequado para o real problema do paciente? No nosso caso aqui, a referência conceitual é o DSM-5, cujo critério fundamental para diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada é a presença de preocupações excessivas, difusas, relacionadas a questões variadas, difíceis de controlar e que causam desconforto e prejuízo no funcionamento da pessoa. As próximas questões, no nível 2 do algoritmo, ainda são tronculares. Há comorbidades? Lembrando que as mais comuns são depressão, outros transtornos de ansiedade, insônia, abuso de substâncias, transtorno bipolar e transtorno de estresse pós-traumático. Além disso, o paciente faz parte de algum grupo especial? Mulheres em idade fértil pensando em engravidar, grávidas, idosos. Respostas positivas a essas questões implicarão nas decisões subsequentes. No nível 3 do algoritmo, começam as ramificações. A pergunta aqui é: o paciente já fez uma tentativa adequada, em termos de dose e duração, com inibidor seletivo de recaptura de serotonina? Isso porque eles são os medicamentos de primeira linha para os casos típicos de transtorno de ansiedade generalizada, pela sua segurança e tolerabilidade. 4 respostas a essa pergunta são possíveis: 1 não e 3 sim. Se a resposta for não, o paciente nunca fez uma tentativa adequada com inibidor seletivo de recaptura de serotonina, seria o caso de iniciar um tratamento com um deles. Se sim, e o paciente passa bem, manter o tratamento. Os outros 2 sim seriam com resposta parcial, quando então se pode tentar uma associação com outros agentes terapêuticos, e sim, mas sem resposta, quando então se deve mudar de medicação. Vamos então imaginar um paciente com transtorno de ansiedade generalizada que não tenha feito nenhuma tentativa de tratamento com inibidor seletivo de recaptura de serotonina. Os autores desse algoritmo decidiram comentar os medicamentos desse grupo aprovados pelo FDA. Uma opção com a qual eu não concordo, preciso dizer, pois eu considero que os inibidores seletivos de recaptura de serotonina são uma classe muito homogênea. De todo modo, se o paciente ainda não tomou um inibidor seletivo de recaptura de serotonina, ele seria a primeira opção terapêutica. A escolha entre um deles
ficará por conta do perfil de efeitos colaterais. Dos inibidores seletivos de recaptura de serotonina revistos, escitalopram, paroxetina e sertralina, a paroxetina é a que causa mais efeitos colaterais. Seus efeitos antihistamínicos são os que provavelmente estão por trás do ganho de peso, da constipação e da sedação diurna, se bem que ele, por outras vias, tem também efeito ativador, o que explica a perturbação do sono que ocorre em alguns pacientes quando ela é tomada à noite. A paroxetina causa mais efeitos colaterais sexuais e tem mais potencial para interações medicamentosas, pela inibição do citocromo P450, do que o escitalopram e a sertralina. Sua interrupção é mais problemática por conta de sua meia-vida curta. E, além disso, a paroxetina é o único inibidor seletivo de recaptura de serotonina classificado como D na escala do FDA, categoria em que há evidências de risco em fetos humanos, especificamente aumento de defeitos do septo cardíaco. Até o momento, não há relação dose-resposta demonstrada para esses 3 medicamentos em pacientes com transtorno de ansiedade generalizada. O tempo necessário